Olá, professores, sejam todos bem-vindos ao 6º ATPC do EMAI. Meu nome é Érica, faço parte da equipe de PCNP dos anos iniciais, juntamente com a Adriana e com a Sandra, da Diretoria de Ensino de Santo André. Diferentes caminhos para entender e resolver situações, problemas. Propor situações que permitam aos estudantes interpretar os enunciados e apresentar diferentes procedimentos de resolução são práticas que se aplicam a muitos conteúdos da disciplina. No entanto, a resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo, ou só mais uma aplicação de aprendizagem, mas sim uma orientação para a aprendizagem, proporcionando um contexto em que se aprende conceitos e procedimentos matemáticos. Nesta TPC, iremos analisar enunciados de diferentes situações, problemas, propor discussões sobre procedimentos operatórios utilizados pelos estudantes, tanto na adição e na subtração. O mesmo trabalho também pode ser realizado com as operações de multiplicação e divisão. O mundo é composto de mais perguntas do que respostas, algumas com soluções imediatas, outras nem tanto. Quando resolvemos problemas matemáticos, sempre aprendemos algo novo ou relembramos algo já visto. A resolução de situações, problemas, deverá ser um eixo norteador no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, a resolução de problemas não é uma atividade para ser resolvida em paralelo, ou como apenas uma aplicação de aprendizagem, mas sim uma orientação para a aprendizagem, que vai fazer o quê? Vai proporcionar ao estudante um contexto em que se pode aprender conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas. Vamos pensar um pouquinho respondendo a essas 3 perguntinhas. Qual é a importância das situações, problemas no ensino e aprendizagem? Pergunta 2. Todo problema matemático tem solução? Pergunta 3. Há diferentes formas de resolver o mesmo problema? Sim ou não? Por quê? Justifique. 3 minutinhos. Vamos lá? Socializando saberes. Após os 2 ou 3 minutinhos de reflexão, podemos elencar inúmeras respostas que valem a pena serem socializadas entre vocês aí na TPC. Quanto à importância das situações, problemas, constituem-se em mobilizar os estudantes na busca de uma solução. Ao refletirmos sobre esses aspectos pontuados, destacamos que um problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma sequência de ações para obter um resultado, ou seja, a resolução não está disponível de início, no entanto, é possível construir. Podemos destacar que alguns problemas são resolvidos de forma direta. Isso quer dizer, existe um único caminho para chegar a esta solução. Podemos também dizer que estes são caracterizados como fechados ou simplesmente exercícios. Do contrário, temos problemas abertos,
os que são caracterizados por encontrar a mesma solução por caminhos e estratégias diversas, direta ou indiretamente na construção de conceitos e por ser responsável do desenvolvimento de algumas habilidades que os estudantes vão utilizar para resolver a situação problema. Cabe a vocês, professores, propiciar um espaço de discussão no qual eles pensem sobre os problemas que irão resolver. Elaborem estratégias e façam seus devidos registros. Leia o enunciado com muita atenção. Uma intervenção didática que favorece a formação do pensamento matemático. Neste sentido, pode-se dizer que nos anos iniciais do ensino fundamental, a resolução de problemas matemáticos apresentam-se como uma das dificuldades mais evidentes enfrentadas pelos alunos do 1º ao 5º ano. Em alguns casos, os estudantes não sabem interpretar os problemas matemáticos e também demonstram dificuldades em reconhecer qual operação devem utilizar para resolver o problema. Queremos que os estudantes vão além do que somar 15 com 20. Desejamos que os estudantes saibam quando e por que somar 15 com 20 mediante uma situação problema. Ao refletirmos sobre esses aspectos pontuados, destacamos que um problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma sequência de ações ou operações para obter um resultado, ou seja, a solução não é disponível de início, no entanto, é possível construí-la mediante a nossa busca por subsídios que nos possibilitam construir a resolução de um problema. Podemos ressaltar que um problema pode não ter uma solução pronta. Devemos construir estratégias, buscar meios para resolver, através de conhecimentos prévios já acomodados, ou seja, a partir de outros exemplos semelhantes já vivenciados. Devemos verificar as possíveis soluções para chegarmos a uma solução que seja válida ao problema proposto e assim por diante. Campo aditivo. Falando agora um pouquinho do campo aditivo, mais do que aprender fazer continhas de adição e de subtração, não se restringe a somente fazer essas continhas de mais ou de menos. Essas operações são da mesma natureza, é claro, e podem ser usadas para resolver algumas situações de aprendizagens que vão envolver os aspectos de ganhar, perder, acrescentar, tirar e comparar, de acordo com a chamada da teoria dos campos conceituais. Validando os saberes. Você sabia que o campo aditivo se constitui por meio de situações vivenciadas no cotidiano e envolve as operações de adição ou subtração de números naturais?
Neste sentido, os problemas aditivos são classificados como composição, transformação e comparação. Deste modo, as características de cada uma delas poderão ser percebidas pela forma de como é elaborado o enunciado do problema. Sugestões de atividades. A partir dessas atividades sugeridas de situações problemas, pretendemos propor metodologias para vocês, professores, trabalharem com as atividades compostas pelo campo aditivo. Professor, trouxemos para vocês alguns exemplos de atividades envolvendo o campo aditivo. Este é um exemplo de problema que você pode apresentar aos estudantes. São duas situações bem diferenciadas que envolvem a adição e a subtração. O problema apresentado para a turma foi: Bia tinha alguns lápis de cor e deu 20 deles à sua amiga Cíntia, ficando com 15. Quantos lápis tinha Bia? Professor, nesses dois esquemas apresentados, podemos perceber que, embora necessitem que os alunos façam a mesma continha de adição para resolvê-los, por exemplo, 15 mais 20 é igual a 35. A forma de como foi resolvida foi bem diferente. Como no caso do primeiro esquema, o mesmo nos mostra duas quantidades conhecidas para obter um total desconhecido. Já no esquema 2, o aluno transforma uma quantidade inicial desconhecida, subtraindo outra quantidade conhecida para obter uma terceira conhecida, chegando no valor correto do resultado 15. Interpretar, uma palavra-chave aí na sala de aula ou nas aulas remotas. Uma das queixas mais comuns é a de que os estudantes não leem a questão antes de tentar resolvê-la ou esperam que os professores digam o que eles devem ou não fazer ou se estão no caminho certo. Falta aos estudantes compreender a situação problema envolvida e ter uma clara definição a respeito das informações disponíveis, das que precisam ser usadas e das que, eventualmente, eles não se utilizam. Discutindo estratégias. Quando se trata de matemática na escola, a oralidade é o recurso de comunicação mais acessível, que todos os estudantes podem utilizar, seja na matemática ou em qualquer outra área do conhecimento. As oportunidades para os estudantes falarem nas aulas faz com que eles sejam capazes de conectar sua linguagem do conhecimento. Quando pedimos para uma criança ou um grupo dizer o que fizeram, como fizeram e por que fizeram, estamos permitindo que modifiquem os conhecimentos prévios e construam novos significados em cima deles. Dessa forma, os estudantes refletem sobre os conceitos e os procedimentos envolvidos na atividade proposta. Revisam o que entenderam e ampliam o que compreendem e ainda explicitam suas dúvidas e dificuldades. Analisando, por exemplo, em uma caixa, alguns brinquedos. Acrescento 12 e agora tenho 25.
Quantos havia no começo? Além da resolução por meio da subtração de 25 menos 12, é possível antecipar outros caminhos, como a busca de complemento para apoiar a contagem e o desenho. Outras vezes, você pode apresentar um procedimento incorreto para investigar com a turma as incoerências da resolução do problema. Combinação. Situações associadas à ideia de combinar dois estados para obter um terceiro. É uma das situações mais frequentes trabalhadas em sala de aula, identificadas pelos professores, com a função de juntar. Por exemplo, em uma classe há 15 meninos e 13 meninas. Quantas crianças há nesta classe? A partir dessa situação, é possível formular outras duas, mudando a pergunta. As situações são comuns de identificar, como ações de separar ou tirar. Por exemplo, em uma classe de 28 alunos, há alguns meninos e 13 meninas. Quantos são os meninos? Outro exemplo. Em uma classe de 28 alunos, 15 são meninos. Quantos são as meninas? Fizemos aí duas situações, problemas com perguntas diferentes. Combinação nos dá a ideia de juntar. Dependendo de onde está o valor desconhecido, a operação pode ser de adição ou subtração. Transformação. São situações ligadas à ideia de transformar, ou seja, a alteração de um estado inicial, que pode ser positivo ou negativo. Nestas situações, é como se a criança tivesse que observar cenas sucessivas de um acontecimento e identificar as alterações ocorridas no decorrer do processo. Concluindo, nesse trechinho do livro da autora Célia Maria Carolino Pires, é interessante observar que, embora duas situações possam ser similares, o tipo de pergunta formulada as tornam muito diferentes para as crianças. Assim, é muito importante diversificar as propostas de trabalho em sala de aula e, em especial, não condicionar os alunos a resolver problemas baseados em palavras-chave. O fato de, no enunciado, aparecer a palavra perder, em geral, leva o aluno a pensar na subtração, o que nem sempre é um raciocínio correto. Vejamos dois exemplos. Numa sala de aula, haviam 20 alunos. Durante o ano, chegaram 12 novos estudantes. Quantos alunos há agora nesta sala? No estado inicial, são 20 alunos na sala de aula. Transformação, eu ganhei 12 novos alunos. E o estado final é a quantidade de alunos que a sala vai ter no total. Agora vamos falar um pouquinho da transformação positiva. Numa sala de aula, haviam 32 alunos. Durante o ano, saíram 12 estudantes. Quantos alunos há agora nesta sala? Estado inicial, 32. Transformação, perdi 12. E estado final, com quantos alunos eu fiquei? Vejamos dois exemplos. Numa sala de aula, haviam 20 alunos. Durante o ano, chegaram 12 estudantes novos. Quantos alunos há agora nesta sala? Estado inicial, 20 alunos. Transformação, chegaram 12. E o estado final? Quantos alunos há agora nessa sala? Essa é uma transformação positiva. Agora, vejamos outro exemplo com a transformação negativa.
Numa sala de aula, haviam 32 alunos. Durante o ano, saíram 12 estudantes. Quantos alunos há agora nesta sala? Estado inicial, 32 alunos. Transformação, saíram, perdi 12 alunos. E o estado final, fiquei com quantos alunos agora? Cada uma dessas situações, problemas, podem gerar outras. Muda-se apenas a pergunta feita. Vejamos estes exemplos. Numa sala de aula, haviam alguns alunos. Durante o ano, chegaram mais 12 estudantes e a sala ficou com um total de 32 alunos. Quantos alunos havia nesta sala no início do ano? E a outra situação, problema? Numa sala de aula, haviam 20 alunos. Durante o ano, chegaram alguns estudantes e a sala ficou com um total de 32 alunos. Quantos alunos chegaram a esta sala durante o ano? Cada uma destas situações podem gerar outras, basta mudar a pergunta, como já mencionamos. É muito interessante que vocês, professores, também trabalhem a mesma situação, problema, de várias formas. Falando um pouquinho sobre transformação, acrescentar ou tirar. O valor desconhecido pode estar no estado inicial ou no estado final. Dependendo de onde está o valor desconhecido, a operação pode ser de adição ou subtração. Comparação. Situações associadas à ideia de comparar. Farei a leitura apenas do primeiro exemplo. Por quê? Senão vou ficar lendo para vocês o tempo inteiro e como nós não temos a interação juntamente com vocês, fica um pouquinho cansativo. Mas eu espero que vocês aí na TPC discutam aí com o seu coordenador pedagógico as outras situações aí, tá bom? Então, vou fazer a leitura, como já disse para vocês, do primeiro exemplo. Em uma classe, há 15 meninos e 2 meninas a menos. Quantas meninas há nesta classe? Temos essas duas informações e precisamos fazer a associação da ideia de comparar para chegar no valor desconhecido, certo? A comparação será a diferença das 2 meninas a menos. Falando um pouquinho de composição. Neste tipo de situação problema, há uma sequência de transformações para a resposta. Não há necessidade de saber o que aconteceu no início, mas no decorrer. Esse tipo de situação provoca discussões interessantes na sala de aula ou remotamente. Vejamos este exemplo. Em uma classe, haviam 25 alunos. Durante o ano, entraram 10 e saíram 12. Quantos alunos há nesta sala agora? No início, 25. No decorrer, entraram 10 e saíram 12. E agora, no final, quantos alunos há nesta sala? Me respondam. Fico no aguardo. Como podemos observar, embora todas estas situações façam parte do campo aditivo, elas colocam em evidência níveis diferentes de compreensão ou entendimento no início da aprendizagem escolar. Os estudantes ainda não dispõem de conhecimentos e habilidades para resolver todas elas.
necessitando de uma ampla experiência com situações, problemas que os leve a desenvolver o raciocínio mais complexo por meio de tentativas, explorações e reflexões. Transformação. A transformação, a alteração do estado inicial por meio de uma situação positiva ou negativa, que interfere no resultado final. As situações de transformação envolvem um estado inicial, uma transformação por ganho ou perda, acréscimo ou decréscimo, chegando a um estado final. Vejamos alguns exemplos envolvendo transformações. Estado inicial. Sofre uma transformação para chegar a outro estado, na busca do estado final. Agora, na transformação positiva. Vejamos o exemplo. João tinha 15 bolinhas de gude, ganhou 5 de seu primo. Quantas bolinhas de gude ele tem agora? Vejamos outro exemplo. Vejamos a mesma situação, problema, agora com a transformação negativa. João tinha 15 bolinhas de gude, mas perdeu 5. Quantas bolinhas de gude ele tem agora? Outro exemplo de atividade envolvendo uma situação problema. Aninha tem 3 pacotes de figurinhas, ganhou 4 pacotes de sua avó. Quantos pacotes tem agora? Estado inicial, 3 pacotes de figurinha. Transformação, ganhou 4 pacotes de figurinha. Estado final, valor desconhecido, não sei quantos pacotes ela tem. Queremos saber o estado final. O cálculo pode ser feito mentalmente ou com as estratégias que os estudantes tenham adquirido ao longo dos estudos. Falando um pouquinho das estratégias utilizadas neste exemplo. No momento em que os estudantes conhecem diferentes procedimentos de resolução, eles aprendem que há vários caminhos para resolver um problema. Avalia como o colega fez e levanta hipóteses e regularidades, confronta ideias, valida e antecipa resultados e reflete sobre. O ideal é, antes de propor o desafio, antecipar quais procedimentos a turma irá utilizar e, no fim, escolher intencionalmente as estratégias a serem discutidas com o grupo. Essa socialização traz consequências positivas tanto para o professor quanto para os estudantes. As descobertas são construídas pouco a pouco. Espera-se que os estudantes desenvolvam a flexibilidade, a habilidade mental que lhe permita pensar nos números de diferentes formas, quanto na unidade, na dezena, na centena, no milhar e etc. Estimular os resultados e pensar nas operações como estratégias para resolução de problemas e não como um conjunto de regras impostas. Sugerimos que os slides numerados de 35 ao 44 sejam apresentados como atividades para os estudantes em sala de aula ou remotamente. Trouxemos também como sugestão modelo uma planilha que encontra-se nos slides 46 e 47 para acompanhamento de sondagem matemática do campo aditivo.
Desejamos a todos um ótimo trabalho. Ser professor é ajudar a escrever a história do futuro. Muito obrigada e até a próxima. Bom trabalho a todos.